Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, são 1 hora e 51 minutos. Professor Farias, vou resumir aqui a dúvida dele. Por que o poder público não acredita na ciência também? Eu acho que a pergunta dele não é que... A questão é que não se vê eficácia, né? Consequências concretas para aquilo que a ciência alertou há algum tempo. Ok. Em 2005, durante o desastre, eu fui chamado e comecei a ajudar a Defesa Civil. E para mim foi uma excelente educação. Defesa Civil é muito mais do que uma cesta básica, e que envolve a resposta dessa pergunta. Porque a gente vê a Defesa Civil em relação a eventos extremos, como seca, como inundação, etc., como a resposta, que é, claro. Mas quanto precisamos fazer na preparação, antecipação e prevenção dos eventos? A gente fica comovido com aquela foto do homem carregando 2 crianças. Quanto vale de não ter essa foto, essa experiência? Essa é a pergunta. Então, sociedade, eu agora falando mais do que poder público, a sociedade tem que começar a pensar o que podemos fazer para minimizar eventos como esses acontecendo. Os eventos em si vão acontecer, mas o impacto desses eventos pode ser reduzido. Então, essa é a parte, eu diria, uma reformulação da defesa civil para expandir para toda a sociedade. Uma das frases que se usa com a defesa civil é: defesa civil somos nós. Precisamos incorporar isso na nossa sociedade e incorporar isso também nos nossos governos. Como antecipação, eu garanto que vai ter eventos pior do que está acontecendo agora, no futuro, nos próximos anos e décadas. Mas mesmo se forem igual do passado, estamos preparados? Eu diria que não. Então, precisamos ter mudança de mentalidade, tanto do nível do poder público, quanto da sociedade. Nossa mesmo. O Luiz, do bairro Cidade Nova, ele está lembrando aqui o senhor o seguinte: Itaã, fale para ele que em agosto de 1979, passava barco grande debaixo da ponte. Grande que ele quer dizer, maiores dos que estão aí, né? Mas depois que as dragas começaram a tirar a areia do rio e começou a seca e a grande alagação também. Será que a coisa da natureza... ele está aqui fazendo uma provocação, se isso aqui esse problema de assoreamento dos rios, se é um problema da natureza ou se é uma ação nossa, humana. Ele lembra aqui o problema das dragas que retiram a areia. Parte desse processo de ciência é reconhecer o que você não sabe. Então, eu não sei a resposta. Mas também o uso do método científico permite você pensar nessa direção. Nós temos o que chama hipóteses múltiplas, várias ideias. Uma ideia seria, e eles não são exclusivos, pode ser combinados. Uma, e o desmatamento que nós tivemos desde a década de 70, tem aumentado a taxa de erosão e fazer assoreamento. Essa é uma possibilidade. 2, pode ser mudança no clima. Tá? Essas são 2 ideias que pode testar de forma imediata, né? Tá? Para analisar. A realidade é, os barcos não sobem e desde 20 anos, ribeirinhos estão notando que o período de seca está se prolongando, está ficando cada vez mais difícil subir. Então, isso pode ser o efeito da mudança climática. E nós temos dados que indicam que as chuvas estão diminuindo no período de setembro e outubro. O ano passado eu estou estudando fumaça, tivemos fumaça em novembro. O primeiro 13 dias de novembro parecia como julho.
Então, estamos numa situação onde o clima está mudando. Isso está afetando um monte de coisas e dificultando até a previsão, porque nós não temos experiência com os climas que estão acontecendo hoje em dia. Coronel Falcão já nos alerta a respeito de um ano também atípico no que se refere à seca. Esse ano de 2023, parece, pela estimativa, é de que seja um ano muito seco e que o Rio Acre... Será que aparta esse ano, professor? Está apartando efetivamente quando tem uma seca profunda com a questão da captação de água. Dificulta a captação de água. Eu diria, olhando para frente, vai ter e precisamos ter planos do que nós vamos fazer quando esse diminui muito. Esse ano específico, nós estamos mudando de um período de La Niña. E as pessoas perguntam por que se preocupa com a La Niña que está no Oceano Pacífico? Porque metade do planeta é Oceano Pacífico. O que acontece lá afeta o resto do planeta. Então, tem uma indicação que está em transição para o chama El Niño. E, tipicamente, El Niño significa, para a nossa região, temperaturas mais altas. Isso podemos falar com bastante precisão. Temos a questão de Instituto de Pesquisa Internacional da Universidade de Colômbia, faz projeções dos próximos 6 meses. E estão projetando temperaturas acima do normal. Agora, só que normal já mudou. O que era normal é os médios de 30 anos antes. E muda de década em década. Então, em 2019, a referência foi de 81 para 2010, o que era normal. Agora, em 23, nossa média é 91 até 2020. Então, já que a temperatura aumentou, o normal é mais alto. E se eles dizendo que é mais do que normal, essa é a preocupação. Então, se vai ser pior que nós tivemos, não sei. Mas eu diria, é bom se preparar. E aí, vou voltar ao raciocínio do professor Farias. Ou então do Luiz, né, que falou a respeito da desconfiança do poder público que não reage. É bom se preparar. As nossas cidades, elas estão muito longe da ideia de cidade resiliente? Ou já conseguimos avançar, ter algum avanço? Eu acho que tem avanços acontecendo, mas é diferente. Se você tem que chegar aqui, e você avançou aqui, você fez um avanço. Mas olha quanto que você tem que avançar para chegar nesse ponto. Aonde precisa. Exato. Então, eu diria, estamos longe de onde precisamos estar. Aqui, o Francisco Pancho, mais direto. Seria possível recuperar o leito dos rios e igarapés no Acre? O que pode ser feito? A ideia da recuperação das matas ciliares, professor. Isso é uma ideia que envolve muitas prefeituras, todo o Vale do Acre. Tem a questão de estabilizar o ambiente como está, e a outra é recuperar. Reflorestar nas margens, etc., vai reduzir a taxa de erosão. Então, não esqueça, esses são sistemas dinâmicos. Estão transportando material e entrando mais material. Se conseguir reduzir a entrada, creio que isso pode ajudar a questão de assoreamento. Recuperar como era antes, 40, 50 anos atrás, isso é uma outra pergunta que eu não posso responder. Mas o senhor acha que isso é algo que é possível de fazer? Se nós estabelecêssemos uma referência, vamos aqui especular, voltar a plantar as matas ciliares, sei lá, uns 5 quilômetros em cada margem, em todo o Vale do Rio Acre, isso é um devaneio ou isso é concreto, é possível? É possível. Aliás, o Brasil, no Acordo de Paris,
alguns anos atrás, se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares. Eu acho que foi aumentado para 18 milhões de hectares até 2030. Então, tem um incentivo a nível nacional para reflorestar. Eu acho que seria importante a sociedade e poder público trabalhar no saber onde fazer esse reflorestamento e como fazer esse reflorestamento. Isso é importantíssimo para a questão regional, nossa situação de abastecimento de água, etc. E também no aspecto global, porque está afetando a circulação de água no nosso continente e a questão de carbono no mundo inteiro. Se eu falasse que recompor mata ciliar seria uma forma de melhorar a produção de água para o Rio Acre, eu estaria exagerando? Ou tem base científica? Tem base no aspecto qualitativo. Quer dizer, se você reduz o assoreamento, reduz a velocidade de escoamento de água, esse vai reter mais. Agora, quanto mais, é outra questão e precisa fazer modelagem, estudos, etc., para determinar. Mas qualitativa, posso falar, mas questão quantitativa, precisa de estudos. O senhor que conhece bem a nossa hidrografia, a bacia do Rio Acre, ela é muito entranhada? Tem muitos afluentes ou não? Ela é um pouco mais... Sempre tem. Sempre tem muitos? Sim, e nós temos uma topografia que, quando você chega mais para cima, indo para Chapuri, etc. Vale do Alto Acre. Sim, o Alto Acre, você tem uma topografia que realmente é propício de erosão, de desmatamento. Planície tem menos impacto, desmatamento tem menos impacto em termos de escoamento, se o tipo de solo é equivalente para as outras áreas. Mas precisamos reflorestar para equilibrar várias coisas. E na cidade de Rio Branco, uma árvore é um ar-condicionado público de graça. Pensa bem, meio-dia, você quer andar na rua que tem árvores ou você quer andar onde não tem árvores? Faça a pergunta, eu acho que todo mundo já sabe. A situação, a temperatura já aumentou, tendência vai aumentar mais, reflorestamento, arborização da cidade vai ser uma das maneiras de fazer a vida mais agradável aqui nessa e as outras cidades do Acre. Olha, mas tem alguns episódios que a gente fica olhando e parece que a pessoa tem raiva de árvore, né? Algumas podas que são feitas, parece que a pessoa faz... Parece que a árvore fez alguma coisa de mal para aquela pessoa. Ele poda com uma tal radicalidade assim que impressiona. Mas não esqueça, temos aspectos culturais em tudo. Usa a frase, limpar a terra. Limpar a terra é desmatar. Eu estou trabalhando com questão de qualidade de ar e nos meses de agosto e setembro é pior do que cidades no sul. Aqui? Aqui? É mesmo? A fumaça. Pensa na fumaça. Nós estamos respirando essa fumaça há décadas. E um estudo feito pela Universidade de Chicago indica que estamos perdendo alguns anos de expectativa de vida aqui por causa dessa fumaça. Quando o senhor fala aqui, o senhor está falando aqui no Acre? Acre, Rio Branco, Sana Madeireira, Brasileia, Assis Brasil, Feijó, Cruzeiro do Sul. Quer dizer que a qualidade do ar aqui... Ou é fantástico, como agora, ou é ruim, basicamente. Então, nós temos, vamos dizer, 4 meses que a qualidade é boa. Mas quando julho, agosto, setembro, outubro, e agora, de vez em quando, novembro, nós temos valores que estão acima do nível da Organização Mundial da Saúde. Professor, longe, eu não alimentei nenhuma expectativa de que nós iríamos encerrar toda a nossa conversa hoje. Teremos outras para frente, que o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Vamos para o intervalo e já voltamos.